Água líquida foi detectada em Marte. Isso mesmo, um mundo que parecia ser morto, seco e empoeirado pode ser bem mais promissor do que a gente imaginava. Toda essa água foi encontrada em um gigantesco reservatório subterrâneo, e esse reservatório é tão grande que poderia cobrir todo o planeta com uma camada de água entre 1 a 2 km de profundidade. E, com isso, os cientistas estão muito perto de resolver um dos maiores mistérios sobre Marte: o que aconteceu com toda a água do planeta vermelho. Houve um tempo em que Marte era bem parecido com a Terra. Isso mesmo, não lembrava em nada esse deserto seco e empoeirado que conhecemos hoje. Bilhões de anos atrás, o planeta tinha uma atmosfera mais densa e um clima mais quente, permitindo que a água líquida fluísse pela sua superfície. Mas como será que esse mundo saiu disso para isso? Por que a presença de água é tão importante na Terra ou em outros planetas? E, finalmente, como os cientistas fizeram para detectar água líquida no planeta vermelho? É isso que descobriremos hoje. Eu sou o TH, e antes da gente descobrir se dá pra tomar banho em Marte ou não, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Você já deve ter ouvido falar em um monte de lugar que a água é importante para a vida. É por isso que é feito tanto barulho quando ela é descoberta em outros mundos, como por exemplo quando foi detectada em Encélado pela Cassini ou agora em Marte. Mas você já se perguntou o porquê disso? A água é muito mais do que apenas algo que bebemos para matar a sede. Ela é literalmente a base da vida que conhecemos. Sua importância vai além do que imaginamos, começando pelo fato de ser conhecida como o solvente universal. Isso significa que ela tem uma habilidade incrível de dissolver substâncias, o que é crucial para o transporte de nutrientes e a remoção de resíduos nas células. Basicamente, a água é como o Uber das substâncias dentro do nosso corpo, sempre garantindo que tudo chegue ao lugar certo. Além disso, a água é essencial para regular a temperatura. Ela tem a capacidade de absorver e liberar calor sem mudar muito de temperatura, o que funciona como um ar-condicionado natural, mantendo tudo sob controle mesmo em situações extremas. Outro ponto fundamental é que muitas das reações químicas que acontecem no nosso corpo, como a digestão e a produção de energia, só ocorrem na presença de água. Pense nela como o óleo que mantém nossa máquina biológica funcionando de forma suave e eficiente. E não podemos esquecer que o plasma, que é a parte líquida do sangue, é composto principalmente de água. E é essa parte do sangue que carrega oxigênio e nutrientes por todo o corpo, fazendo da água o motoboy essencial que garante que cada célula receba o que precisa para sobreviver. Dito isso, não esquece de beber água. Já para os organismos, a água também é importante para manter a estrutura e o suporte. Em organismos unicelulares, ela ajuda a manter a forma das células. E nos multicelulares, regula o volume e a pressão, garantindo que tudo permaneça no seu devido lugar. Resumindo, sem água não haveria vida. É por isso que, ao procurar vida em outros planetas, os cientistas sempre fazem a mesma pergunta: será que tem água por lá? Então, Marte também tinha esse ingrediente crucial para a vida. Na verdade, Marte teve um início bem mais tranquilo que a Terra, o que possibilitou um desenvolvimento bem mais rápido do planeta vermelho, justamente por ser menor e mais distante do Sol. Além disso, a Terra provavelmente sofreu um evento de colisão com outro grande corpo, o que inclusive deu origem à nossa Lua, mas atrasou a formação final do nosso planeta, algo que não aconteceu com Marte. Se esse atraso foi bom ou não para o surgimento da vida na Terra, eu não sei, mas o que eu sei é que a prosperidade em Marte não durou muito tempo. Marte perdeu sua atmosfera e a água do planeta foi pro beleléu. Mas antes da gente ver como o planeta vermelho perdeu sua proteção, eu sei que você mesmo aí que tá quase digitando nos comentários: como eles sabem que existia água em Marte? Calma, meu jovem, vou explicar. A primeira evidência é a vasta rede de vales e canais de escoamento. Marte é repleto de formações que se assemelham muito aos vales de rios e deltas aqui da Terra.
Essas redes de vales ramificados sugerem que a água líquida uma vez esculpiu canais e depositou sedimentos na superfície marciana. A segunda evidência está na presença de minerais hidratados. A detecção desses minerais, que só se formam na presença de água, como argilas, sulfatos e certos tipos de sais, reforça a ideia de que a água existiu em Marte. Esses minerais foram encontrados por orbitadores, como o Mars Reconnaissance Orbiter, e também por rovers, como o Curiosity. E finalmente, os rovers marcianos também descobriram formações rochosas sedimentares semelhantes às que são formadas por processos aquáticos na Terra. Essas rochas em camadas muitas vezes mostram características como estratificações cruzadas, que ocorrem quando a água flui sobre uma superfície, e marcas de ondulações criadas por correntes de água. No entanto, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, Marte passou por uma série de eventos catastróficos que mudaram completamente sua história. O problema começou com o colapso de seu campo magnético. Assim como a Terra, Marte tinha um campo magnético global, criado por um efeito dínamo no núcleo derretido do planeta. Esse campo magnético teria protegido a atmosfera marciana dos ventos solares, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Mas, à medida que o núcleo de Marte foi esfriando, o efeito dínamo enfraqueceu e o campo magnético desapareceu. Com o campo magnético ausente, a atmosfera de Marte ficou vulnerável ao vento solar, que lentamente foi de arrasta para cima. Com o tempo, boa parte da atmosfera foi literalmente varrida para o espaço, o que fez com que a pressão atmosférica caísse drasticamente. E se você prestou atenção nas aulas de física, sabe que a pressão ambiente controla o ponto de ebulição. Então, em um ambiente de alta pressão, como dentro de uma panela de pressão, a água pode ficar muito mais quente sem evaporar. É assim que a comida cozinha rápido sem ficar seca. Mas, no ambiente oposto, com baixa pressão, a água simplesmente vaporiza e desaparece, mesmo em temperaturas mais frias. É como se em uma panela de pressão você estivesse segurando as moléculas de água no estado líquido, com toda aquela pressão. Mas se você remover essa pressão, essas moléculas ficam livres para evaporar mais rápido, mesmo com menos calor. Isso acontece porque a pressão atmosférica, que normalmente empurra as moléculas de água de volta para o líquido, está mais fraca, deixando as moléculas escaparem com mais facilidade. E foi justamente isso que aconteceu com Marte. À medida que a atmosfera ficava mais fina, a água líquida na superfície escapava para o espaço. Além disso, a atmosfera rarefeita também reduziu o efeito estufa do planeta, levando a uma queda brusca na temperatura. Marte passou de um ambiente quente e úmido para o mundo frio e seco que conhecemos hoje. À medida que o planeta esfriou, toda a água líquida que sobrou congelou, se transformando em gelo, seja na superfície ou escondido sob o solo. Mas algo não batia. Mesmo levando em conta a água perdida para o espaço, Marte ainda deveria ter uma quantidade significativa de água. O gelo nos polos não era suficiente para explicar toda essa perda. E isso levantou uma questão intrigante: onde está o resto da água de Marte? E se ela ainda existir, será que poderia potencialmente sustentar a vida como a conhecemos? Esse é o Insight da NASA, um dos heróis desconhecidos na exploração de Marte. Geralmente, toda a glória vai para os rovers, e mais recentemente também para o pequeno helicóptero Ingenuity. E eu não julgo, cara, ele voa. Mas foi esse lander que mudou para sempre nossa compreensão de Marte. O Insight chegou à superfície do planeta vermelho em 2018, pousando numa região conhecida como Elysium Planitia. À primeira vista, esse local não parece ter nada especial, mas é só aparência mesmo. Esse é um local ideal para estudar o interior de Marte, além de ser uma zona plana e segura para pouso. Uma vez que o lander foi implantado, ele usou um braço robótico para baixar 2 instrumentos na superfície, um sensor de fluxo de calor e um sismômetro. A missão principal do Insight era medir as vibrações produzidas por tremores de terra marcianos. Agora fica o questionamento: se os tremores de solo aqui na Terra são terremotos, os tremores em Marte deveriam ser maremotos? Bom, enfim, esses tremores marcianos são como terremotos terrestres, no sentido de que são tremores naturais da superfície e do interior do planeta,
causados por uma liberação repentina de energia. Na Terra, isso acontece por conta do movimento das placas tectônicas, mas em Marte não há placas tectônicas. Toda a superfície é uma única camada sólida. Então, parecia improvável que Marte experimentasse tremores frequentes. Mas, em 1976, o sismômetro a bordo do lander Viking 2 da NASA detectou dois eventos separados que pareciam muito com terremotos. 40 anos depois, o InSight foi enviado para confirmar a existência desses tremores, e foi exatamente isso que ele fez. Ao longo de seus 4 anos de missão, o InSight detectou mais de 1.300 tremores de terra. Mas, em 4 de maio de 2022, o maior deles decidiu dar um oi. Um grande tremor, estimado em uma magnitude 5 na escala Richter, foi detectado pelo sismômetro do InSight, com vibrações que reverberaram pelo planeta por até 6 horas. A primeira coisa que os cientistas fizeram foi tentar descartar o impacto de meteoro, e conseguiram, já que para criar ondas sísmicas detectadas pelo lander, seria necessário um impacto que deixasse uma cratera de aproximadamente 300 metros de diâmetro, o que não seria tão discreto assim, e provavelmente detectado pelos satélites na órbita de Marte. Então, com o impacto de meteoro descartado, os terremotos marcianos, se é que esse termo é correto, foram oficialmente confirmados, mesmo sem a presença de placas tectônicas. Existem alguns fatores naturais que podem explicar os tremores. A crosta de Marte é uma concha contínua, mas isso não significa que seja uniforme por todo o planeta. Existem áreas mais finas e outras mais grossas. Além disso, Marte tem vulcões gigantescos que criam enormes concentrações de massa na superfície, o que pode facilmente gerar um desequilíbrio, causando rachaduras e deslocamentos nos materiais da crosta. Esse desequilíbrio entre rochas mais finas e mais espessas é, provavelmente, o que criou essa monstruosidade conhecida como Valles Marineris. E, escondida nesses sinais sísmicos, uma descoberta surpreendente foi feita: um grande reservatório de água líquida. Isso mesmo, Marte possui água líquida. A técnica utilizada para essa descoberta é similar àquela empregada na Terra para estudar a estrutura interna do planeta. Ao analisar como as ondas sísmicas se comportam ao atravessar diferentes materiais, os sismólogos podem inferir as propriedades dessas substâncias. Para localizar essa água oculta, os cientistas aplicaram modelos semelhantes aos usados na Terra para mapear aquíferos subterrâneos e campos de petróleo. O modelo revelou que os dados sísmicos eram melhor explicados se, abaixo da superfície de Marte, existisse uma camada de rochas ígneas fraturadas cujas fissuras estavam preenchidas com água líquida. Essas rochas ígneas, formadas pelo resfriamento e solidificação de material rochoso fundido, vulgo magma, podem desenvolver fissuras que permitem a passagem e o armazenamento de água. Embora essas rochas não sejam as mais porosas, elas podem, em certas condições, reter água. E não vai pensando que a quantidade de água é pouca. Meu amigo, é muita água. O suficiente para cobrir todo o planeta em mais de 1 km de profundidade. Com certeza, essa quantidade de água líquida em Marte é uma surpresa e tanto, mas aparentemente, oceanos subterrâneos podem ser mais comuns em mundos rochosos do que imaginamos, já que existe um bem aí, debaixo do seu pé. Você sabia que há mais água abaixo da superfície da Terra do que em todos os oceanos combinados? Na verdade, pode haver cerca de 3 vezes mais água no subsolo do que nos mares. Agora, isso não quer dizer que a Terra seja oca, como acontece nos filmes do Godzilla ou em alguns vídeos de teoria da conspiração, que tem bastante aqui no YouTube por sinal. E o mesmo vale para Marte. O que a gente está falando aqui é de rocha porosa saturada com água líquida. Infelizmente para nós, o reservatório subterrâneo da Terra está a cerca de 700 km de profundidade, então não vamos chegar lá tão cedo. Mas em Marte, o oceano subterrâneo está muito mais perto da superfície, cerca de 10 a 20 km de profundidade, o que deixa algumas questões no ar sobre como ele chegou lá. Assim como na Terra, a água pode ter se formado no subsolo por um processo natural e pode estar presa lá há bilhões de anos, datando da mesma época em que Marte tinha água líquida em sua superfície. Também é possível que a água tenha migrado da superfície para esse reservatório subterrâneo.
A causa desse evento ainda permanece um mistério, mas se a água realmente se moveu da superfície para baixo, ela pode ter levado junto os blocos de construção da vida. Mesmo na Terra, não temos como saber se nosso oceano subterrâneo suporta a vida, e provavelmente nunca saberemos, já que o buraco mais profundo perfurado é conhecido como Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, e atingiu uma profundidade de pouco mais de 12 quilômetros. E lá encontramos algumas coisas bem estranhas. Cientistas identificaram fósseis microscópicos de organismos unicelulares a até 7 km de profundidade, e também encontraram água nessa mesma profundidade. Mas por que não continuar perfurando para ver o que acontece? Infelizmente não dá. No fundo do poço, a temperatura chega a 180 graus Celsius, sendo impossível continuar com a perfuração. Então, em teoria, se fizéssemos uma perfuração semelhante em Marte, poderíamos alcançar o reservatório subterrâneo de água, certo? Não é bem assim que a banda toca. Se na Terra já é difícil cavar um túnel nessa profundidade, imagina em outro planeta. E tentar algo em um local tão distante e inóspito como Marte tá no nível hard de dificuldade. Mas, de qualquer forma, agora sabemos que Marte, aparentemente, não é uma rocha congelada, morta e seca, mas, na verdade, é um mundo bem mais promissor do que imaginávamos. E isso me parece um sinal de que deveríamos ser, pelo menos, um pouco mais otimistas e abertos sobre o potencial do nosso próprio sistema solar, que sempre nos surpreende das maneiras mais incríveis. Embora a existência de água líquida em Marte não signifique automaticamente a presença de vida, essa descoberta abre possibilidades intrigantes. As condições nesse reservatório subterrâneo podem ser semelhantes aos ambientes na Terra onde a vida microbiana prospera, como em minas profundas ou no fundo do oceano. Os pesquisadores acreditam que se existem condições habitáveis em Marte, elas provavelmente estão localizadas no subsolo. Essa descoberta sugere que entender o ciclo da água em Marte é crucial não apenas para compreender a evolução climática do planeta, mas também para avaliar seu potencial de sustentar a vida. Se a vida já existiu ou ainda existe em Marte, pode estar escondida nessas águas subterrâneas, esperando para ser descoberta. Apesar dessas dificuldades, a descoberta do reservatório de água em Marte adiciona um capítulo emocionante à nossa compreensão do planeta. Ela abre novas possibilidades para futuras explorações, e embora esse objetivo esteja distante, ele desperta a imaginação sobre o que poderemos alcançar à medida que continuamos a explorar Marte e aprender mais sobre suas condições. Mas, se a gente quiser explorar Marte e além, primeiro precisamos nos estabelecer na Lua, e é justamente sobre ela que eu falo no último vídeo, mais especificamente sobre a missão Apollo 11, e os perrengues que Buzz Aldrin e Neil Armstrong passaram para dar uns pulinhos no nosso satélite natural. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!